pessoal, tudo bem? Aqui é Yara Miranda, no Sei Comunique, e hoje é um dia muito especial para mim. Hoje faz exatamente um ano que nós começamos esse canal. E é claro, eu queria muito contar para vocês um pouco da nossa história, e aí quando eu digo nossa, eu digo da minha história e da história desse canal, que com certeza se cruzam, né? E com isso quero inspirar vocês. Então fica comigo, a gente já começa com Sei Comunique. Bom pessoal, um ano atrás, né, junho do ano de 2019, não tinha com certeza nem metade da loucura do que está acontecendo, né, no país e no mundo hoje em relação à pandemia e a outras questões, né, que estão acontecendo aí ao redor do mundo. E eu estava num momento bem complexo da vida. Vou contar um pouquinho para vocês a história. Vamos lá, vou começar de trás para frente, tá? Eu comecei o Comunique no ano passado. Eu estava muito eu estava exatamente num momento de reconstruir a vida e reconstruir meus propósitos, meus planos. Por quê? No ano passado, no ano retrasado, eu tinha ficado noiva e estava planejando me casar no ano passado, que seria no ano passado. E aí, poucos meses antes da data, né, do casamento, os planos mudaram, eu terminei o relacionamento, terminei o noivado, e aí, tipo assim, nossa, e agora? O que que faço? Pra onde que eu vou? Planejei tudo, né? Nessa direção, e foi um momento muito difícil, né, com certeza, planejar a vida numa direção e de repente ver tudo desmoronando na sua frente e alguém dizendo, olha, recomeça, não é fácil, né? Como diz, eu tô rindo agora, né? Mas foi um momento bem difícil que foi superado com a ajuda de amigos muito importantes, né? Amigo é coisa pra se guardar. E aí eu começo a contar um pouco dessa história. Bom, pessoal, um pouco antes, né, porque isso foi mais ou menos em maio, né, em março eu terminei, cancelei o casamento e aí foi voltar a vida ao que tinha restado, né, daquela construção, daquela direção, né, que a vida estava seguindo. Então, na época eu já fazia o doutorado, né? O doutorado é de 4 anos, né? Muita coisa acontece em 4 anos. Yeah, baby, yeah! E aí, foi muito difícil retomar o próprio doutorado, né? Imagina, né? A cabeça tá a mil, uma confusão, né? Você não sabe, um dia você não quer viver, no outro dia você quer viver mesmo e dar a volta por cima, no outro dia você só quer chorar. E aí eu tava bem nessa fase e recebi muitos amigos, conversei com muitos amigos. Mentira, não foram muitos, né? Amigo mesmo, a gente sabe que mais próximos são alguns, né? Então alguns conversaram muito comigo sobre várias coisas. Me lembraram de outras possibilidades, né, de outras vidas Yara, né, que eu tinha para além daquela direção, né. E aí passou um tempo, eu acho que isso foi em março, né, até maio eu ainda estava mal, né, maio seria a data do casamento, então eu lembro que eu viajei com uma amiga muito querida Anabela, maravilhosa, que com certeza faz muito parte dessa história. E aí, quando eu voltei e falei, não, cara, agora eu quero fazer alguma coisa diferente. Agora, bom, já que a vida me deu algo diferente do que eu esperava, do que eu estava planejando, então eu também vou fazer coisas diferentes. Oh, meu amor, bonito é você, eu sou maravilhosa! E aí eu comecei a estudar, né, sobre várias coisas. Eu sempre, uma curiosidade, né, que eu sempre tinha, na verdade eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu canto, né, desde pequena e eu sempre tive uma relação diferente com a minha voz, né, a minha voz sempre
chamou muita atenção, né? Mesmo quando eu não queria isso. Então eu tenho várias histórias sobre isso. Assim, uma delas para contar para vocês, né? Uma vez eu estava no zoológico, saindo do zoológico, e no zoológico aqui em Belo Horizonte a gente tem um papelzinho, né? Quando você entra, você paga o estacionamento, e quando você sai, você tem um papelzinho que você tem que apresentar para poder sair. E aí eu não lembrava onde eu tinha colocado aquele bendito daquele papelzinho. E aí, quando eu fui sair, aí eu falei com o moço, olha, moço, eu não sei onde que eu coloquei esse papelzinho, né? Eu não sei onde está esse comprovante. E eu já estava pensando, poxa, vou ter que pagar tudo de novo, né? E é caro para o estacionamento no zoológico aqui, né, em Belo Horizonte. Quer dizer, eu considero caro. E aí, quando eu falei com o moço, ele falou, nossa, moça, peraí. E chamou um pessoal que estava com ele, ô, fulano, vem cá, fulano. Aí, de repente, veio assim, umas 5 pessoas para a janela do meu carro, né? Eu falei, pronto, agora eu realmente tô ferrada, né? Agora realmente eu fiz alguma coisa muito errada. E aí esse moço falou assim, fala de novo. Aí eu falei, é que eu esqueci o canhoto, né? O comprovante de estacionamento. Aí, moça, você é radialista? Aí os outros que estavam perto, eu acho que ela é radialista. Nossa, sua voz é muito de radialista e tal. Aí eu falei, não, na verdade não. Nossa, moça, que voz legal, você tinha que ser radialista, hein? Não, pode ir embora, tá tranquilo. E aí, graças à minha voz de radialista, eu consegui sair impune de pagar de novo o estacionamento. Então, assim, isso foi muito comum ao longo da minha vida, apesar de que quando eu era pequena eu tinha certa resistência em relação à minha voz, né? Porque sempre foi uma voz grave, então as pessoas, em geral, falavam coisas do tipo assim... Nossa, que voz grossa! Né? Ai, que voz... Ou eu atendia o telefone, né? E aí a pessoa perguntava... Oi, Yuri, tudo bem? Yuri é meu irmão, né? E aí eu ficava muito chateada com aquilo. Eu pensava, poxa, que saco, né? Voz grossa, voz de homem, tipo... Não era exatamente o que eu queria ouvir, né? Principalmente... criança, adolescente, né? Eu não gostava muito disso, isso me deixava bastante chateada. E aí eu fui observando que a minha voz, ela chamava atenção. E ao mesmo tempo eu fiz teatro, fiz música, muito do que eu fiz foi dentro da igreja, né? E aí eu sempre estive envolvida em artes, né? E percebi que a minha voz chamava muita atenção. Então, quando eu ia, por exemplo, quando eu estava já na universidade, quando eu estava dando aula ou coisa assim, as pessoas me encontravam no corredor pela minha voz. E eu falava, caramba, não é possível que eu grito tanto. E aí as pessoas falavam, não, Yara, sua voz é tipo assim, a gente reconhece de longe, né? É só a sua voz. Né? E eu falei, cara, tá, legal. E aí todo mundo me chamava para coisas do tipo... cantar em eventos, apresentar eventos, né, e tal. E eu falei, cara, às vezes poxa, depois, né, que tudo isso aconteceu, né, então voltando aqui de novo, né, quando aconteceu a coisa do noivado e eu queria coisas novas, né, falei, poxa, será que isso não é algo que eu possa também aproveitar, né? Nessa época eu já tinha me formado em letras, eu sou formada em letras, licenciatura em português e espanhol. E aí depois eu fui me desenvolvendo mais no ensino de línguas estrangeiras e sempre gostei muito, né, dessa questão da comunicação, né, porque sempre eu estive nesse lugar da comunicação com pessoas de outros países, com pessoas de formações diferentes, né, eu tive algumas experiências muito legais sobre as quais eu também posso falar em algum momento. Mas, por exemplo, eu fiz algumas viagens para desenvolver trabalhos voluntários, né? Eu fui para África do Sul, República Democrática do Congo, Uruguai, Peru, assim, vários países sempre em trabalhos voluntários, ou como tradutora,
ou como mão de obra mesmo, né, para trabalhos relacionados a desenvolvimento humano. Então, assim, essa questão da comunicação, eu sempre era colocada como líder, né, nas equipes. Então, equipes de voluntariado, trabalhos na universidade, trabalhos na escola. Eu sempre fui colocada como líder, eu acho que justamente por essa destreza em comunicar, né? E aí, enfim, eu falei, cara, eu podia trabalhar com isso. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu faço, assim, claro, assim, uma parte naturalmente, mas outra parte também pela prática, né? E também muito a ver com minha personalidade, por ser bastante extrovertida desde pequena. Então eu falei, vou fazer um canal com isso, né? Muitas pessoas já tinham me falado sobre isso, por que você não faz um canal? E aí eu sempre pensava, canal de quê? Eu não sei fazer maquiagem. Eu não sei, tipo, cozinhar coisas, tipo, diferentes e tal. Vou fazer canal de quê, né? E eu falei, cara, vou fazer um canal sobre comunicação. E um dos desejos que eu sempre tive, principalmente depois que eu fui trabalhar fora da universidade, eu fui dar um curso em uma empresa e eu percebi que coisas que eram óbvias para mim, que para mim era assim, coisa que todo mundo sabia, né? Na verdade eram assim joias raras para as pessoas, né? Então às vezes eu ia ensinar uma coisa achando que era super óbvio e as pessoas ficavam, nossa, que legal, mas como que é isso? Conta mais sobre isso, né? Isso em relação à comunicação interpessoal, relações com a escrita, com a comunicação oral também. E eu falei, cara, é sério, as pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento. E aí, assim, eu me reconheci naquele lugar de quem teve a oportunidade de estudar por tanto tempo, né, na universidade. Eu fiquei na universidade de 2007, que foi quando eu entrei na primeira graduação, até hoje, né, porque eu estou finalizando o doutorado, termino no ano que vem. Então, assim, eu percebi que muito do que eu sabia era um privilégio mesmo meu, né? Então eu falei, cara, eu quero que as pessoas possam saber disso também fora da universidade. Então existe uma forma de eu pegar esse canal e transformar numa divulgação de saber, do saber acadêmico, só que de um jeito leve, né? De modo que as pessoas possam aplicar na sua prática diária, na vida, no trabalho, coisas que, para mim, assim, são... Talvez eu vá dizer em termos técnicos demais dentro da universidade e as pessoas não vão entender. Então, se eu transformar isso numa linguagem mais acessível para quem não é da área, né, da linguística aplicada, que é a minha área de pesquisa, né? Então, talvez eu consiga levar um conhecimento, levar saber para as pessoas do saber que eu sei, né? O que eu aprendi até aqui. E daí surgiu esse canal, né? Então, assim, estou bastante feliz de poder compartilhar um pouco dessa história com vocês, mas também de compartilhar os vídeos que a gente fez até aqui, né? Com certeza não é fácil. Quando a gente olha um vídeo pronto, né? Quando a gente olha um canal, alguma coisa assim, a gente pensa, só gravar um vídeo, né? E tal, e postar, e não, gente, dá um trabalhão esse negócio, né? No meu caso aqui, por exemplo, eu mesma edito todos os vídeos. No começo, o querido Estevão, né, meu primo, editava pra mim, e aí depois, por questões de trabalho, ele não pôde mais editar, então eu tive que aprender a trabalhar com programas de edição de vídeo. Existe toda a montagem do vídeo, sobre o que você vai falar, existe um estudo sobre a preparação, né? A gente aqui fala sobre conteúdo realmente acadêmico, né? Então a gente precisa estudar para saber, né, o que vai falar. E tudo isso dá bastante trabalho. Então, assim, ver que está fazendo sentido para vocês e continuar, ter completado 1 ano de Sei Comunique, realmente é um motivo de muita alegria. E se eu posso, de alguma forma, inspirar vocês, né, com o que a gente fez até aqui, é que, bom, a vida é assim mesmo, né? A gente tem altos e baixos. Existem momentos na vida que a gente está, assim, pura alegria, puro amor, pura inspiração. E tem momentos que a vida dá uma rasteira na gente e a gente tem opções diante da gente, né? A gente pode seguir adiante ou se prender àquela perda e, assim, ficar pro resto da vida reclamando, entristecido com aquilo. Bom, graças a Deus e a amigos muito, muito queridos, muito próximos, eu consegui
não rapidamente, né? Eu acho que existe também, né, esse mito de que as coisas são rápidas, né? Você sofre alguma coisa, uma perda, uma tristeza grande, assim, seja de qualquer ordem, né? Pode ser, por exemplo, como foi no meu caso, o fim de um relacionamento, mas pode ser também a perda de um familiar, ou pode ser um aparente fracasso na profissão, uma demissão. E dá a volta por cima, vai em frente. Não, a gente precisa do nosso tempo, a gente precisa realmente reestruturar as coisas, a gente precisa de pessoas para conversar, a gente precisa de gente que lembre a gente de quem a gente é, né? De que a nossa vida não se resume àquele acontecimento, porque quando você está dentro de um momento de dor, né? Tudo que você vê é essa dor, né? Ela parece assim grande demais, ela parece engolir todo o resto, né? Então ter pessoas de fora, amigos verdadeiros, amigos, né, que te acompanham, amigos que te conhecem, que vêm até você, né? No meu caso eu poderia citar vários, mas acho que eu esqueceria alguns nomes, né? Então melhor não citar ninguém para não dar problema. Foram amigos que me lembraram que aquilo era só uma parte da minha vida. Era só um pedacinho da minha história que com certeza teria um significado no que eu faria dali em diante, né? Então, se você, né, nesse momento aí, passou por algum problema, a gente sabe que a gente está vivendo agora um momento, essa questão, né, da pandemia e vários acontecimentos de outras ordens, políticas, sociais acontecendo, tudo ao mesmo tempo. E se você tá aí meio baqueado, né, meio baqueada, assim, meio querendo desistir de tudo, pensa que isso aqui é só parte da sua história, né? Isso aqui é só uma parte, que depois vai virar história, né? Hoje eu tô contando para vocês um pouco da história do canal. E esse momento difícil da minha vida virou uma história que constrói algo que vem até aqui, que já completa um ano, e que abriu espaço para outras oportunidades, né? Para outras. Vocês acompanham aí o meu trabalho aqui no YouTube, mas também no Instagram, no LinkedIn, e agora com novos projetos, né? Eu tô muito feliz, em breve vocês vão saber aí, a gente vai começar um podcast também, aproveitar a tal da voz da locutora, né? Da radialista. E assim, agarre-se a essas pessoas, agarre-se a essas pessoas que vão, com certeza, né, te incentivar, te motivar, e lembre-se de que isso aí é só um pedaço da sua história, é só uma parte que com certeza vai te trazer aprendizado, vai mudar quem você é, vai te transformar. Então, se eu posso contar um pouquinho da história do Comunique para te inspirar, eu escolho essa parte e eu espero que tenha feito sentido para vocês. E a gente continua por mais um ano, 2, 3, 10 e até onde Deus permitir. É um prazer estar com vocês e se vocês quiserem deixar aqui nos comentários ideias, sugestões para esse novo ciclo que a gente começa no canal, né? A gente terminou um ano, então assim, é uma oportunidade de começar um novo ciclo. Então me digam, é só vocês falarem e a gente faz. Se você não conhece o meu trabalho como um todo, você pode me acompanhar aí também nas redes sociais. No Instagram, né, @YaraCMiranda. Se você é do campo profissional e gosta aí também de receber conteúdo e utiliza o LinkedIn, eu também tenho meu perfil lá, Yara Miranda, sempre compartilho conteúdo relacionado à comunicação no meio corporativo, tá? E assim, vai ser um prazer continuar contribuindo com vocês e muito obrigada a cada um de vocês que estiveram com a gente até aqui e que a gente siga junto cada vez com mais companheiros de jornada. Foi um prazer compartilhar todo esse ano com vocês e toda essa história também. Vocês com certeza fazem parte disso e eu agradeço muito. Vocês já sabem, se vocês têm uma boa ideia, comuniquem. Até mais!